Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém. Bom, amados irmãos, vocês vão me acompanhar um vídeo do pastor Eliseu Rodrigues, da teologia, e é terrível o que ele vai falar. Eu quero que você me acompanhe esse vídeo aí. Então, pode defender pena de morte para criminosos e há amparo bíblico para isso? Se o crente pode defender pena de morte, pode. A Bíblia diz que a espada das autoridades governamentais estão sobre aqueles que quebram a lei. Quando a Bíblia diz não matarás, ali é não assassinarás. Ninguém pode matar sem amparo pela lei. Agora, na sua casa, invadiu, mete bala. Eu conheci uma missionária que ela estava tentando evangelizar alguns índios e ameaçaram de entrar na casa dela. Ela adquiriu uma 12, Bíblia na mão e a 12 do lado, aguardando os ameaçadores chegarem. Se chegassem, era bala no peito, mas Deus deu livramento para ela. Missionária Kellen Gaspar. Amados irmãos, eu quero falar para os cristãos, esses pastores aí que vocês vão apoiar, defender. Irmão, é terrível o que esses pastores estão fazendo com o próprio Deus. Vocês acabaram de ouvir. Ele disse que quando chegar, deixa eu ver aqui, não é isso aqui não. Bom, acabei ratando ali. Ali já é outro assunto. Então ele falou que o cristão pode ser a favor da pena de morte. Sangue de Cristo tem poder com esses pastores do sistema. Irmãos, aqueles que vão ser a favor da pena de morte, vocês darão conta, serão culpados de vidas de pessoas inocentes que não deveriam morrer. Vocês serão culpa da morte de pessoas. Vocês estão entendendo? Deus jamais vai botar esta lei na terra, a pena de morte. Jamais Deus vai botar essa lei. Vocês estão entendendo? Então eles usam a lei como modo legítimo. Eles citam um versículo bíblico e esse pastor do sistema, Eliseu Rodrigues, ele usa as autoridades. Não sabendo muitos irmãos que as autoridades do passado foram que perseguiram os cristãos. As autoridades, os romanos que tinham espadas. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? A pena de morte para os cristãos e para todos aqueles que crescem em Jesus. A pena de morte. Então, as autoridades no passado, que eu vou mostrar para você, que perseguiram os cristãos. As autoridades, ok? Que eu vou mostrar na Bíblia. Então você veja, amado irmão, o que esse falso pastor do sistema, porque eu estou indignado com o que ele acabou de falar nesse vídeo aqui, levando o povo a desobedecerem à lei de Deus. Então você veja que ele diz que quem chegar na sua casa, meta bala. Que tipo de pastores, nesse fim dos tempos, nós estamos vendo? São pastores da Babilônia, pastores romanos, pastores das cruzadas. Vocês estão entendendo? São esses pastores cristãos que vocês vão defender e dizer que a gente fala mal deles, enquanto eles falam mal de Deus, perverte a lei de Deus. Então os irmãos vejam que ele falou que quem invadir a sua casa, meta bala, mate. É esse tipo de pastores que vocês vão seguir. Deus dará conta de todos aqueles que serem a favor da pena de morte. De pessoas que não deveriam morrer, que vão morrer inocentemente.
Irmão, sacode para esses pastores da teologia, os estudados em teologia, que gostam muito de inventar no texto bíblico, criar história, como o Eliseu Rodrigo Silva, ou o Eliseu Rodrigues. A pergunta é, por que os poderosos querem trazer a pena de morte? A pergunta é, por quê? Vocês não sabem o porquê, não? Não sabem o porquê. Então já temos pastores do sistema para apoiar esse governo de pena de morte. Irmãos, escuta bem. As pessoas estavam apoiando, as nações estavam apoiando a pena de morte para Jesus. As nações estavam apoiando a pena de morte para Jesus. Porque no passado havia a pena de morte dos governos, né? Os embaixadores, reis, dos governos. Havia a pena de morte. E o povo, a nação que seguiu Jesus, alguns de muita nação que seguiu Jesus, se viraram contra Jesus. A pena de morte para Jesus. Os judeus ainda apoiavam, mandando as pessoas matar Jesus, apoiando a pena de morte para Jesus. Os falsos judeus, fariseus. Os fariseus, irmão, os judeus fariseus, eles sabiam pela lei de Deus que eles não podiam matar ninguém. E quanto mais apoiar a pena de morte de alguém. Os fariseus sabiam que eles não podiam matar ninguém e nem apoiar a pena de morte de ninguém. Mas eles mandavam o povo matar. Eles mandavam o povo apoiar a pena de morte para Jesus. Os judeus fariseus. E hoje você tem esses tipos de fariseus pastores, como você vê aí Rodrigo, Eliseu Rodrigues, esse que você está vendo aí na tela. Os próprios judeus sabiam, pela lei de Deus, lá no tempo de Jesus, que eles não podiam matar ninguém, e quanto mais apoiar a pena de morte de ninguém. Eles sabiam. E hoje você vê os pastores fazendo pior que os judeus. Pior que os judeus. A Bíblia diz que o povo de Deus serão piores que os antigos, né? Que são aqueles povos rebeldes, de Deus rebelde. Serão piores que os antigos. Irmão, fujam da teologia. Não siga pastores de teologia. Eu já estou mostrando para vocês a prova. Para vocês aí. Sangue de Cristo tem poder. Esse pastor Eliseu Rodrigues vai levar muito cristão a violar a lei de Deus. Vocês estão entendendo? Esses pastores são usados pelo sistema dos governos, dos poderosos, para fazer com que você viole a lei de Deus. Tá certo? É momento de vigiar e se acordar para esse fim dos tempos. A Bíblia diz que os que te guiam é os que te enganam, como exatamente o falso pastor Eliseu Rodrigues está enganando vocês, para que vocês apoiem aquilo que Deus não vai aprovar. Vocês estão entendendo? Sangue de Cristo tem poder. Irmão, que Deus abençoe a todos vocês. É momento de vocês vigiar, que o caso está sério sobre esses pastores da teologia. A bagunça está grande de falsos evangelhos e heresias. Tá? Que Deus abençoe a todos e até mais. E como os irmãos também viram,
como os irmãos também viu o Eliseu Rodrigues, esse que você está vendo aí na tela, exatamente. Então ele citou, como você viu no vídeo, ele citou uma missionária, que a missionária foi ameaçada, e a missionária estava já com rifle. Irmãos, vocês vão ser imitador de quem? De quem? Do Eliseu Rodrigues, dessa missionária, ou de Jesus Cristo e dos apóstolos? Vocês vão ser imitadores de quem? Uma verdade é certa. O apóstolo Paulo, o missionário, apóstolo Paulo, o profeta de Deus, o apóstolo Paulo, missionário, ele foi ameaçado por 40 judeus. Esses 40 judeus jejuaram, não comeram nada, jejuaram para poder matar o apóstolo Paulo. Escuta bem, o apóstolo Paulo foi ameaçado pelos 40 judeus e outras pessoas. Está na Bíblia, ok? Está na Bíblia, ok? Que eu vou mostrar para vocês depois, em breve. Aí eu pergunto para vocês, o cristão, judeus, Paulo, ele foi se armar? Ele foi usar arma para se defender? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. O apóstolo Paulo, ele foi se armar? Usar arma para se defender das ameaças? Vocês estão dando para entender, amado irmão, quem realmente serve a Deus, quem obedece aos mandamentos, às leis de Deus? Vocês estão entendendo quem realmente são os verdadeiros cristãos, igreja? É como os apóstolos. Nenhum dos apóstolos, povo de Deus, usava arma para se defender de ninguém. Essa é que é uma grande verdade. Vocês estão entendendo? Então a Bíblia diz que é para nós ser imitador, primeiramente de Cristo e dos apóstolos e profetas. E ponto final. Temos que ser imitador de Cristo e dos apóstolos. Temos que ser imitador da verdadeira igreja, que são os apóstolos, que não usavam arma para se defender de ameaça de ninguém. Os cristãos estavam sendo ameaçados de morte, ninguém usou arma para matar ninguém, para ferir ninguém. Ok? Pedro, o apóstolo Pedro, não usou arma para se defender dos fariseus, né? Daquela perseguição que queria matar os cristãos. Pedro não usou arma, não. Então esses da teologia, professores de teologia, que são os joios, dizendo que Jesus mandou Pedro usar arma, pelo amor de Deus, amado, pelo amor de Deus. Então Pedro, os 12 discípulos, quando estava sendo perseguido de pena de morte, eles não usaram arma nenhuma. Então esses calvinistas e outras pessoas que apoiam os cristãos se armar, esses não são povo de Deus, nem aqui e nem na China. Se vocês não examinarem as escrituras, vocês vão cair no mesmo buraco que esses falsos pastores da teologia vão cair. Porque eles estão trabalhando para o anticristo, para fazer com que vocês violem a lei de Deus, o mandamento de Deus. Irmãos, é momento de vigiar. Jesus mandou vigiar, tal qual muitos não estão vigiando e estão aprendendo essas doutrinas de demônio desses pastores, apoiando aquilo que Deus não mandou e que Deus não vai apoiar. Então não vá por essas missionárias, não, que anda armada, usa arma
Não vá por essas falsas missionárias. Seja exemplo dos apóstolos, da verdadeira igreja. Porque esse Eliseu Rodrigues, ele não é uma igreja verdadeira nem aqui e nem na China. Nunca ele é uma igreja verdadeira. Veja os exemplos dos apóstolos, todos eles não usaram arma para se defender coisa nenhuma, ok? Essa que é a pura verdade que eles não revelam para vocês, tá bom? Irmão, que Deus abençoe a todos e até mais.